E aí galera, eu já tô aqui para dar uma palavrinha rápida sobre um negócio que tá virando o mundo de cabeça para baixo aí. Só que assim, tá dividindo todo mundo, dividindo família, dividindo amizade, separando casamento, acabando com tudo. E que por incrível que pareça é uma coisa que no seu radical tem a obrigação de ligar, de religar do religião, né? Religar a Deus, né? A raça humana a Deus. Pois bem, poucos me conhecem aqui, mas para os que já são do meu convívio, sabe que eu tive uma convivência aí no meio evangélico desde os 14 anos, por aí. Não me arrependo o suficiente para dizer que foi vão, mas me arrependo de algumas coisas. Só que a parada tá tão cabulosa, cara, que você vê isso em outras religiões. Aliás, você vê isso em todas as religiões. Primeiro que problema todas vão ter, porque foram feitas de ser humano. Só que eu acho que o próprio ser humano não tá notando uma coisa aí que é básica, né? E assim, você nota que Deus não é Deus de confusão, né? A gente costuma dizer isso. Então, como que pode Deus se revelar de uma maneira só a povos diferentes? Como que pode Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, se revelar ao ser humano de uma maneira só? Entendeu? Para todo mundo. Então assim, até que ponto isso não vai trazer um certo desconforto, né? E tá trazendo assim terror total no mundo todo, entendeu? Então assim, será que carece de algum cuidado? Será que carece de algum exercício mental, psíquico, filosófico, qualquer coisa que ajude a gente a repensar essa ideia da religiosidade? Por quê? Porque eu tenho notado que as pessoas estão ultrapassando a linha do discurso, cara. Entendeu? Estão ultrapassando a linha do discurso. E assim, você analisa algumas coisas, até de cunho bíblico mesmo, você começa a harmonizar isso tudo a nível globalizado e você começa a ter um vislumbre de alguma resposta, né? De alguma solução. Quando você é uma peça desse quebra-cabeça jogado em cima da mesa, você tem uma noção. Mas quando você é alguém que olha em cima da mesa e vê cada peça e vê o encaixe delas, naturalmente você está pensando fora da caixa. Pois bem, então você pega a criação, né? Respeita os evolucionistas, vocês têm o meu respeito, inclusive é a culminância desse vídeo, né? Mas você pega a criação aí e você começa a analisar, você vê como as coisas foram feitas. E assim, existem algumas pontas soltas, eu não vou falar disso aqui agora, mas pontas soltas eu creio que exatamente o próprio Deus deixou para que a gente chegasse a uma independência de fé. E você pode, você aliás, você deve procurar isso, ter sua fé independente de qualquer um, entendeu? Desculpa você, filósofo, que não concorde, você também tem meu respeito, e eu não espero de você menos do que isso. Mas essas pontas soltas foram deixadas exatamente para nossa, acredito eu, para nossa emancipação, entendeu? Porque as pontas soltas existem, a gente só não traz à baila por hipocrisia. Ou então a gente entra num argumento escapista de Deuteronômio 29:29, né, que aquilo que é revelado pertence aos homens, aquilo que é oculto pertence a Deus, né? E e a gente chega a tomar uma proporção que as pessoas não têm senso do ridículo,
As pessoas não têm senso do ridículo, entendeu? Falo isso porque já protagonizei e sei que para muitos é uma ida sem volta, mas felizmente, dado o conhecimento, dado você poder ler, você poder usar a sua cabeça, você poder fazer o uso intelectivo das suas faculdades mentais, meu querido, você pode até ler. Você pode ler, faz bem, entendeu? Mas as pessoas, elas estão chegando no momento que elas não têm autocriticismo, não tem uma autoanálise daquilo que elas fazem, daquilo que elas promovem. Você pega, desde o momento da criação ali, você vê algumas pontas soltas que, conforme eu estava falando e retomando aqui o raciocínio, você vê que foi deixado sim, porque a gente, não é o momento, não vou citá-las aqui porque vai trazer mais polêmica. A questão é, chega um determinado momento em que você vê similaridades em outras religiões, né? Principalmente com a religião pautada na Bíblia, né? Que é Velho Testamento, Novo Testamento, judaico-cristão. Então você vê algumas similaridades, você vê coisas que são iguais, que foram adaptadas, né? E aí aquela pergunta, quem veio primeiro, né? Foi Deus ou ao Corão? Foi Deus ou foi a Bíblia, né? Então assim, as pessoas estão pegando esse construto de regras de fé e colocando acima até do próprio Deus, meu. E o mundo está virando uma zona, entendeu? Então assim, para o mundo chegar a esse ponto é porque eu pouco me importo com quem está do meu lado, concorda? Eu pouco me importo, pouco me interesso, nada além do meu umbigo faz sentido, entendeu? Então eu pego aquela linha de pensamento ali porque foi me ensinado assim, eu não posso delinear tender nem para a esquerda nem para a direita. Então você veja bem, tem algum momento na Bíblia que Moisés ele vai em nome do grande eu sou falar com o faraó, né? E aí acontece aquela coisa toda lá, quem te mandou? O grande eu sou, né? O eu sou, né? O eu sou. Então nós temos aí um termo humano que é do eu, o ego, né? E o ser, esse ser, quem é esse ser, né? Quem acontece em você? Quem faz o seu acontecer? Quem é responsável pela sua digital? Quem é o seu signo identitário, né? Você é quem? O seu acontecer é diferente do meu acontecer, do meu ser. Eu aconteço diferente de você, você acontece diferente de mim. Somos diferentes, né? Como os povos são diferentes, como as nações são diferentes. Então, como um Deus vai se revelar de uma maneira só, privilegiadamente a um só povo, a todo o mundo, né? Então, assim, você pega lá e Moisés vai falar assim: o grande eu sou me mandou aqui, né? Tudo bem, ok. Aí abriu o mar, o povo saiu, morreu no deserto, aquela coisa toda. Então, o que ocorre? Você vai chegar num determinado momento da própria escritura, e isso não é muito falado, né? As pessoas foram educadas, né? Vamos colocar assim, foram educadas a entender essa passagem como tá escrito como com letra minúscula, né? Mas não é, porque se fosse assim entraria em contradição, porque de nenhuma forma Deus dividiria sua glória, porque Deus não divide sua glória, isso está escrito. Mas no livro de Salmos diz que vós sois deuses. Eu não tenho esse aparato tecnológico de colocar aquelas paradinhas aqui no canto aqui do rodapé em cima aqui do vídeo, entendeu? Mas tá na Bíblia, eu sei que tá na Bíblia, eu já li isso lá, e também não vou pegar versículo, que eu já desencanei dessas paradas. Eu só quero que você pegue o raciocínio da parada. Entendeu? Vós sois deuses. Muito bem claro isso lá. Vós sois
deuses. Tá. Então, você você tem a sua capacidade, você tem a sua liberdade de se conectar com Deus, a sua limitação e medida. Você tem toda essa possibilidade não explorada de fazer isso. E a fim de argumentos gerais, para deixar o assunto bem fechado, bem concatenado, isso é quase nossa obrigação, queridos. Sim, porque veja bem, as pessoas hoje, elas, poxa, agridem o outro por causa do Deus dela, porque o Deus dela é inferior ao do outro, entendeu? As pessoas, elas agridem, elas esquecem aquilo, até o que Jesus fez, meu. Eu vi uma foto muito interessante um dia desse aí, eu postei numa rede social que as colunas, né, de uma prateleira de livros eram feitas de livros, e no lugar dos livros eram colocados tijolos. Eu coloquei assim, as pessoas estão trocando argumento por tijolos, né? E é interessante que naquele momento Jesus, como sendo a pedra, isso também é outro assunto, ele impediu que aquela mulher fosse apedrejada, porque ele teve o argumento, ele não teve a pedrada, a tijolada, entendeu? Ele teve o argumento, e de misericórdia. Então assim, gente, as pessoas, elas hoje, elas numa discussão, elas vão pro tapa, porque o umbandismo é demonizado pelo protestantismo, o evangélico e tal. E aí entra a questão também da homofobia, entendeu? Que às vezes não é nem homofobia, é só um preconceito bobo mesmo, que isso tá enraizado no brasileiro, né, em si. Quer dizer, mas ele não precisa do amor. Quer dizer, e a sua conexão com Deus, com o divino, com o seu Deus. Então, entra N questões em que você esquece que você está sendo dominado pelo seu eu, pelo seu ego. Entendeu? Você esquece que você está sendo dominado por um construto ideológico muito bem fundamentado, muito bem construído, desde a sua idade tenra, desde da sua época infantil, da sua infância. E isso foi muito bem colocado para você. Isso é com todos, entendeu? Então eu só quero dizer aqui o seguinte, que se você prestar bastante atenção, se você não for hipócrita, se você não tiver nenhuma resistência em relação a essa centelha de possibilidade ideológica, filosófica, que eu vou dizer aqui, você, no mínimo, vai ganhar alguma coisa. Que veja bem, aquilo que eu creio é aquilo que conduz a minha ação. Aquilo que eu observo como legal, como bacana, como joia, aquilo que eu acredito, os meus ideais, eu me agarro muito neles. E eu não os domino, mas eu sou dominado por eles. Entendeu? Um exemplo básico disso aí. Você sabe que a história te mostra que você não vai ver um ariano adepto do nazismo fechar, se confraternizar, comungar, tendo laços, ainda que simplórios de afetos com afrodescendentes ou com homossexuais. Você não vai ver isso. Isso não vai existir. Entendeu?
porque um construto de ideais é diferente. Você não vai ver um afrodescendente norte-americano que teve pais adeptos ao movimento dos Panteras Negras trocando cartinhas de amor com nazismo, com nazistas. Você não vai ver isso. Por quê? Porque esse construto ideológico é muito forte em cada um, né? E isso no campo politizado da coisa. Agora, não é muito diferente da religião, porque a religião em si, entendeu? A religião em si, essa coisa tão pequena, essa coisa tão, vamos dizer assim, não vou dizer medíocre, que é muito pesado, mas essa coisa tão seca, né? Ela tem andado de certa forma com a política e causado todo com esse mal. Não é muito diferente dos vieses ideológicos, de crença, geopolítica, enfim. No fim, é a mesma coisa que um flamenguista inflamado, aquela coisa toda, um corintiano que não bate de frente com o grupo palmeirense e tal, essa coisa toda. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: esses códigos mentais, filosóficos, que adesivam nossa alma, que estão dentro de nós, esse conjunto de regra que está dentro de nós, é o nosso Deus. É o nosso Deus porque Ele domina a sua vida. Entendeu? Ele domina a sua vida. Então assim, é muito bom você ver o mundo de forma inteira, harmônica. Você não vê a situação fechada, você não vê o eu de alguém, mas você vê o eu no contexto daquele eu, né? O eu sou, né? E você vê também a pessoa que muitas vezes você julga, mas você vê aquela pessoa no contexto dela, né? E o contexto dela no contexto do mundo, né? Eu fiz seminário de teologia uma época, e dos anos que eu peguei lá, eu sempre fui muito autodidata. Uma regrinha básica que todo mundo esquece: você deve pegar isso é hermenêutica. Você deve pegar o versículo à luz do capítulo, o capítulo à luz do livro, e o livro à luz de toda a Bíblia. Então, isso aqui é a mesma coisa. Tem gente que esquece disso, né? Mas agora, voltando para o que eu estava falando, contextos. Aquilo que você acredita é Deus sobre você. Entendeu? Trocando em miúdo, é Deus sobre você. Porque você pensa nisso, você tem um construto. Agora não interessa se é obsoleto, não me tá aqui, eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Não interessa se é obsoleto, se é ultrapassado, se é dinâmico, se é arrojado, se é liberal, se é... Vocês estão entendendo? Eu só quero dizer que simplesmente concorde. Entendeu? Por favor. Porque senão, do contrário, você vai estar fazendo mal às pessoas e mal a você mesmo. Mahatma Gandhi foi um líder hindu, pacifista, né? Mahatma Gandhi. Mas estudou em Londres, ele foi advogado, aquela coisa toda. Diz ele que procurou os protestantes, né, norte-americanos, os protestantes britânicos, perdão, e os observou durante muito tempo ali. Ele não foi muito não vou dizer bem recebido, mas ele começou ele parece que ele tinha uma natureza muito observadora, ele observando as pessoas ali. Ele disse que eu li que ele falou mais ou menos assim, parafraseando, que
as pessoas ali diziam ter Deus, mas em essência estavam longe de Deus, né? E ao passo que ele tentando entender essa coisa toda, sabe, esse choque de informação entre o teórico e o não prático disso que chamam religião, no caso os protestantes, os, entre aspas, evangélicos de hoje. E ali ele se deitou debaixo de uma árvore e ele teve uma... ele viu raios de luz nas árvores? Não viu nada disso. Mas ele teve um posicionamento de essência com o divino muito grande. Ali, se não me engano, foi quando ele achou Deus, teve sua conexão com o divino. Enfim, isso eu estou querendo dizer que eu estou falando de trocar religiosidade por espiritualidade, entendeu? Mahatma Gandhi, quando ele saiu dali, ele me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Eu não pretendo deixar esse vídeo muito tempo, porque eu sei que vai dar uma polêmicazinha. Mas ele falou, ele deixou um jargão muito bem, foi muito feliz no que ele disse, e vai ficar para sempre, acredito eu, isso nunca vai acabar, que foi essa palavrinha, você com certeza já ouviu, é muito dito na yoga, que foi Namastê, que significa: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Há uma outra tradução que diz que o Deus que habita em mim respeita o Deus que habita em você. Então, assim, um dia desse eu conversando com uns amigos meus, e eu vi uma similaridade muito grande em relação à criação, que a criação de Gênesis parece que ela se repetiu de certa forma nos meandros africanos e toda aquela religiosidade vinda de lá. E assim, essas similaridades acontecem até em momentos assim de muita euforia em igrejas até pentecostais. Você vê algumas manifestações em outros nichos religiosos. Existe aquela catarse, né, aquela liberação de euforia, aquela coisa toda. Eu poderia falar de várias, inúmeras outras similaridades que existem. O fato é, não coloque o seu construto, seja ele ideológico, gráfico, né, nada que o seu construto daquilo que você se norteia, ainda que seja, quer seja livro, patuá, amuleto, não coloque nada disso acima de Deus, cara, porque você nunca vai conseguir. Isso é mesmo colocar Deus dentro de uma caixa, entendeu? É maravilhoso, é bacana, é espiritual, não estou dizendo o contrário, estou querendo dizer que Deus veio antes disso, cara. Deus é antes disso tudo. Quem fez isso tudo é a gente, é humano. Então você pega agora um cara lá do outro lado do mundo, um cara que corta a cabeça de alguém porque não crê no mesmo Deus do que ele, entendeu? Ou um cara que promove uma barbárie, uma carnificina, entendeu? Com bomba e etc e tal, porque não acredita no mesmo Deus do que ele, porque são pessoas de credo, de religiões diferentes. Aí eu te pergunto, por que os próprios deuses não caem na porrada? É muito simples. Por que os próprios deuses não resolvem isso entre si? Entendeu? Então, assim, fica aqui essa observação, né? Porque eu tenho visto isso diferente e tenho, de certa forma, até me orgulhado de ver de como internamente isso me ajudou a melhorar e
a minha forma de lidar com o religioso. Entendeu? Então assim, olha aonde isso pode parar. Até que ponto isso vai continuar, né? Então assim, saiba que de uma forma ou de outra você é conduzido por aquilo que você crê. E é muito importante que você respeite aquilo que outra pessoa também crê. É muito importante que você saiba que além de você ser conduzido, que você tem uma roupagem, você tem uma indumentária comportamental, você tem a sua forma identitária de lidar, de ser, de acontecer, né? Diferente do seu semelhante, e é importante que você saúde essa forma dele, entendeu? E é importante que você inaugure pontos de discordância, mas que sejam pacíficos. Inaugure pontos de discordâncias que não sejam hipócritas, com falsas linhas de chegadas, como se você tivesse alcançado um patamar de falsa humildade e querer enfiar isso goela abaixo dos outros, porque isso não vai rolar. A certa hora as pessoas vão conhecer quem você é e vai ficar muito chato, cara, que você vai querer insistir nisso o tempo todo e todo mundo ao seu redor vai saber quem realmente você é, cara, e vai ficar muito chato, entendeu? Insuportável. Eu falo porque eu já protagonizei isso, já vi esse filme e eu precisei de uma forte dose de autoanálise, de autocriticismo para sair dessa. Então fica aí a dica, fica aí essa observação, entendeu? Porque o que eu tenho para dizer é essa possibilidade que inclusive bíblica, vós sois deuses, né? Corre essa possibilidade. Deus, eu acredito que ele se revelou a cada povo de maneira diferente, né? Exatamente para que dentro dessas linhas extremistas as pessoas detectem essas pontas soltas e vejam nelas um desafio de realmente se conectar com o divino, de realmente se conectar com o Criador que fez todas as coisas, independente do seu credo religioso, né? Uma alma em paz, ela vê festa em todas as tribos. Namastê.